Temos refletido nos últimos dias sobre a pessoa de Jesus Cristo e que privilégio que nós temos em conhecer os últimos dias e também os últimos passos do nosso Salvador aqui na terra para ele concretizar a obra que o Pai confiou a ele. E não foi uma obra pequena. Por isso, hoje nós queremos ver o capítulo 17 do Evangelho de João. O capítulo 17, ele encerra o longo discurso no cenáculo que se iniciou no capítulo 13. O capítulo 17 ele é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus Cristo. É a mais longa oração de Jesus no Evangelho. A primeira parte da oração, Jesus aqui ora por ele mesmo, depois intercede pelos discípulos, e no final Jesus ele intercede pelas pessoas que crerão nele no futuro, ou seja, ele está orando pela futura igreja que vai se espalhar pelo mundo. A oração sacerdotal de Jesus ela foi feita após a última ceia. E ali na ceia sabemos tudo aquilo que Jesus fez. Partiu o pão, lavou os pés, disse que um trairia, um negaria a ele. E Jesus aqui, antes de experimentar aquela agonia do Getsemane, ele também quer confortar e amparar os seus discípulos. De acordo com a palavra de Deus, a Bíblia, o desejo de Jesus é que, independentemente do tempo em que as pessoas viessem a crer no nome dele, essas pessoas deveriam ter um alvo, que era viver em unidade. Jesus orou para que a igreja, no decorrer da história, fosse uma igreja unida a partir dele, a partir da palavra dele e também a partir da vontade e do desejo dele. Na unidade, a igreja de Jesus ela se torna habilitada para dar testemunho da sua fé nesse mundo que tanto necessita da presença de Deus. A oração sacerdotal do capítulo 17 acontece num período bem específico do ministério de Jesus, na fase final de instrução aos seus discípulos, pouco antes da sua crucificação. Assim que Jesus termina essa oração, os eventos finais da sua vida terrena se desenrolam muito rapidamente. A oração começa com o pedido de Jesus para que o Pai o glorifique, já que a obra está completa, e depois Jesus intercede, para que essa obra tenha sucesso através da ação dos seus discípulos, e também clama e pede para a comunidade futura, a unidade dessa igreja que iria surgir. De maneira geral, nós podemos dizer que a oração de Jesus ela pode ser dividida em 5 partes. Capítulo 17, os versos de 1 a 5, Jesus pede que o Pai o glorifique, porque a obra está concluída. Nos versículos 6 a 8, Jesus revela aos discípulos de quem é Deus. Dos versículos 9 até o 18, Jesus intercede por esses discípulos para que eles não se esqueçam de tudo aquilo que aprenderam. Dos versículos 20 a 24 é aquela intercessão pela igreja futura, pela unidade dos seus, a fim de que todos sejam um. E os versículos 25 a 26 é aquela parte final. E foi uma oração longa. E sabemos que foi uma oração realmente que Jesus clamou muito, porque ele sabia o que iria acontecer em poucas horas na vida dele. Como cristãos, nós temos muitos motivos para crer e agradecer que Jesus já orou por nós. Nós também hoje temos a possibilidade de orar por nós mesmos, de orarmos pelos nossos familiares, de nós orarmos pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo mundo, de orarmos pela igreja que está aí constituída e que é chamada a anunciar a palavra de Deus. Na vida cristã, cada desafio, cada problema que nós vivemos também se torna um motivo para nós buscarmos a presença de Deus em oração, porque são oportunidades para nós clamarmos pelo milagre de Deus. Você já se deu conta que Jesus orou por ti e por mim? Para que nós viéssemos a crer nessa palavra, a aceitar essa palavra como uma palavra verdadeira, uma palavra que salva, e que Ele nos envia ao mundo para nós continuarmos a sua missão nesse mundo. E Ele deseja que cada um de nós aprenda como igreja
a vivermos em unidade. E a grande dificuldade humana hoje talvez seja viver essa unidade que Deus quer. Por isso eu te convido a você refletir, a partir do capítulo 17, pergunte a você mesmo, que pedidos Jesus fez ao Pai nesse texto? Segunda pergunta, o que chama a tua atenção na oração de Jesus? Como é que Jesus decide clamar de maneira tão especial por cada um de nós? Pergunta 3. Como é que Jesus glorificou a seu Pai? E a 4. Como você se sente sabendo que Jesus já orou por ti? Sim, ele já orou e ele já clamou por ti. Você não fica alegre e feliz sabendo que ele já orou por ti? Que Deus te dê muita força, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. E que agora nós realmente sintamos o cuidado dele. Talvez hoje você poderia fazer um momento de reunião familiar, de orar um pelo outro, de clamar um pelo outro, de interceder pelas famílias que cercam a casa de vocês. Pedir que Deus também cuide e oriente ao estado onde nós moramos, o país onde moramos, e também cuide das pessoas espalhadas pelo mundo todo que estão aí. Principalmente nesse momento em que de nós também é clamar, é pedido, para que nós levantemos um clamor muito alto a Deus, pela misericórdia dele. Que Deus te guie no compreender essa palavra e que você também busque a Ele de maneira muito especial em oração, sabendo que Ele já orou por ti. Fique na paz e na bênção. Amém.